A mudança de coração nem sempre é fácil e, por isso, queremos entender melhor esse processo e os desafios de quem busca essa transformação. Para isso, recebemos agora a irmã Cleusa Alves, que é vice-presidente da Caritas Brasileira, vai nos ajudar a compreender como que a conversão pode impactar nossa vida espiritual, emocional e social também. Irmã, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia, nossos telespectadores, todas as pessoas que acompanham aqui o Santo Café. E eu aqui da Terra Santa de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Terra boa, viu? O pessoal da Bahia, né, de forma geral, sempre nos acompanha aqui na TV Pai Eterno. A gente fica muito feliz com a companhia de todos daí. Olha, a conversão, irmã, ela é um processo contínuo ou é um momento específico na vida de uma pessoa, hein? Eu acho que ele é um processo contínuo, né? Nós, cristãos e cristãs, somos chamados e chamadas por Deus a estar nesse estado permanente de atenção e de conversão. Tudo na nossa vida nos leva a esses processos de mudança. Se nós queremos ser pessoas que tenham significado e consigam dar respostas aos desafios da atualidade, nós precisamos estar permanentemente nesse processo de conversão, de transformação da nossa vida e da realidade que está ao nosso redor. E como é que a gente não se desvia disso, hein? Como que a fé pode ser um motor para que essa mudança interior e exterior aconteça de maneira contínua, como a senhora mencionou agora, que é importante? Bom, eu acho que ela é contínua e ela é, como diz a campanha da fraternidade, integral, né? Então, não dá para nós pensarmos que a conversão ela seja algo somente do plano individual, intimista, do coração. Ela exige de nós muita abertura, muita reflexão. Então, trata-se, na verdade, de nós estarmos permanentemente nesse processo de transformar a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos e com as irmãs, e a nossa relação com toda a criação, né? Então, isso nos leva a pensar que, na medida em que a gente busca a nossa transformação pessoal, nós temos que também buscar mudar as estruturas da nossa sociedade, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não correspondem aos valores do reino de Deus, né? E a campanha da fraternidade, de modo especial esse ano, nos faz esse apelo que nós precisamos, nesse processo de conversão, procurar ouvir os apelos da criação, os gritos da terra, os gritos dos irmãos mais pobres, das pessoas que mais sofrem, e transformar esses gritos, esses apelos, em apelos de conversão para nós. Então, isso não vai mudar somente o nosso modo de rezar, mas é o nosso modo de estar no mundo, o nosso modo de consumir, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de nos relacionar uns com os outros, umas com as outras. Então, o dia que a humanidade se entender como uma grande família humana que habita uma casa comum, nós poderemos dizer que estaremos fazendo um processo permanente de conversão integral, de conversão continuada. Irmã, fazer tudo isso exige muita coragem. Como que as pessoas podem superar o medo dessa mudança, superar o receio de se abrir à conversão, de se abrir a fazer tudo isso que a senhora mencionou? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter a coragem de olhar para Jesus de Nazaré, que nos é revelado pelos evangelhos, né? Se a gente olha para Jesus, a gente percebe que a espiritualidade dele, que Jesus viveu, não é uma espiritualidade desconectada da realidade. Muito pelo contrário, né? Jesus, ele se deixava mover pelos pobres, ele se deixava mover pelas pessoas doentes e marginalizadas que se aproximavam dele, né? Ele tinha compaixão do povo. Ele olhava para o povo e dizia: eu sou como ovelhas sem pastor. Então, quando a gente olha para Jesus e procura fazer esse encontro pessoal com ele, né? Esse rosto de Jesus que o Evangelho nos revela, então nós
vamos entrar nesse processo, a gente vai ganhar coragem, porque Jesus vai nos dando essa coragem, né? O projeto dele, a palavra dele, a forma como ele viveu, né? Então, assim, eu acho que um outro desafio que no início dessa conversa você mesmo colocou, Wilker, né? E que o Evangelho de hoje nos fala, né? Que é a dificuldade que nós temos de perceber a presença de Deus nos pequenos, né? A presença de Deus no cotidiano da nossa vida. Então, muitas vezes a gente fica buscando o extraordinário, fica buscando milagres extraordinários, e nós não somos capazes de enxergar que Jesus vem a nós todos os dias, das mais diferentes formas. Então, isso passa pela nossa oração, passa pelo nosso convívio cotidiano e passa pelo nosso compromisso de transformação daquelas situações que a gente percebe que precisam ser mudadas ao nosso redor. Muito bem. E a gente precisa transformar tudo isso em ações concretas, né, irmã? Apenas Sim. palavras não vão resolver o problema. Eu queria entender como que a solidariedade e o serviço ao próximo podem ser incluídos na nossa vida. Como é que a gente pode começar hoje uma ação para tentar transformar esse mundo, cuidar melhor da nossa casa comum, cuidar melhor dessa nossa grande família humana que habita a Terra? Então, a nossa igreja é muito sábia, né, Wilker? E traz ali no método mesmo, quando ela propõe uma campanha da fraternidade nesse tempo da quaresma, e que nós podemos fazer, desenvolver ações, ter práticas concretas a partir da nossa espiritualidade, a partir da nossa inspiração cristã e a partir do nosso processo e desejo de conversão. Então, se a gente se situa hoje, pegando, por exemplo, esse grande desafio que a ecologia integral nos coloca, então, se nós começamos a partir de pequenas decisões, né, decisões individuais de mudança de consumo, de mudança de posição, né, em relação aos desafios ambientais, por exemplo, que nós vivemos hoje, é uma forma de se colocar. Então, a simples decisão que eu tomo de não usar mais um copo descartável já vai dizer muito. A simples decisão que eu tomo no modo de como eu trato o lixo na minha casa vai dizer muito. Mas também nós precisamos influenciar e estimular a que o nosso redor também faça processos de transformação. Então, a gente precisa pensar ações coletivas, né? A partir não de muito longe, mas do nosso redor, pensar a vizinhança, pensar a comunidade eclesial e envolver essa comunidade eclesial em atividades práticas e atividades simbólicas que nos remetam àquilo que o reino de Deus nos mostra, aquilo que Jesus nos mostrou no Evangelho. Então, de como é que a gente se relaciona com as pessoas e se relaciona com a mãe natureza, que se relaciona com toda a criação. Então, como você disse, não basta falar. O exemplo arrasta, né? O exemplo é que constrói. Então, nós precisamos desenvolver ao nosso redor essas práticas concretas de transformação. E também pensar num nível mais amplo de que a gente precisa se posicionar em relação aos grandes desafios, tanto do país quanto do mundo. Nós vivemos num país em que a destruição ambiental é muito grande, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão morrendo nas guerras, de fome, de destruição. De que lado eu estou? Eu estou do lado da vida? Então, as minhas convicções, o meu processo de conversão vai determinar aquilo que eu vou fazer, como é que eu vou me colocar diante disso, o que eu vou dizer para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, que práticas eu vou assumir dentro da minha realidade, aonde Deus me colocou. É isso, né? É importante deixar claro, né? Dentro da minha realidade. Às vezes parece que estamos falando de algo distante, de algo que está inalcançável para mim hoje, mas não está. É no nosso dia a dia, atitude simples, aos poucos que a gente vai, todo mundo fazendo um pouquinho ali, mudando a nossa realidade. Os hábitos de consumo, né? Por exemplo, a senhora falou aí do copo descartável, tem vários outros que a gente poderia citar aqui agora. É aos poucos que a gente vai provocando a transformação que a gente quer no mundo. Obrigado, irmã Cleusa, um abraço, até uma próxima, viu? Prazer falar com a senhora. Um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau.